Minha irmã me proibiu de ir ao casamento porque eu disse que ela se divorciaria em menos de um ano daquele perdedor. Mas, após 8 meses, meus pais querem que eu pague o aluguel dela, porque eu estava certo. Fui proibido de assistir ao casamento da minha própria irmã por dizer a verdade. E agora que eu estava certo, agora que o marido perdedor dela foi embora, deixando-a chorando no sofá da nossa mãe, de alguma forma, eu sou o vilão de novo. Agora eu sou frio e egoísta porque não quero pagar o aluguel dela. Você já tentou ser a pessoa honesta numa família cheia de gente delirante? É como gritar no vazio enquanto todos os outros aplaudem o Titanic indo em direção ao iceberg. Bem, contexto. Minha irmã, vamos chamá-la de Jace, conheceu esse cara, vamos chamá-lo de Derek, porque claro, é o Derek. Eles se conheceram online há cerca de 2 anos. Foram morar juntos em uns 3 meses e ficaram noivos antes do primeiro aniversário de namoro. Desde o primeiro dia, Derek era uma bandeira vermelha ambulante. Era o planeta Marte, se estivesse colidindo com a Terra. Não tinha um emprego estável, pulava de um projeto para outro, sempre tinha uma desculpa para não trabalhar em tempo integral. Ah, e o pior, foi demitido por vaporizar maconha no banheiro do trabalho. E, de alguma forma, ele transformou isso numa história sobre má gestão e limites de saúde mental. É um daqueles caras que diz que é empreendedor, mas não diz sobre o que é o negócio. Soiler, não existe negócio. Ele é consultor, entre aspas. Sim, claro. Ela estava completamente apaixonada por esse perdedor. Chamava-o de visionário, dizia que ele tinha grandes ideias. Enquanto isso, eu o vi pedir $60 no Venmo porque esqueceu de abastecer o carro, depois de pegar o carro emprestado e estourar o cartão de crédito dela numa compra idiota de tênis. Então sim, eu disse diretamente, você vai se casar com um homem imaturo, que trata a vida como um projeto em grupo do qual ele pode sair quando quiser. Eu disse na cara dela que, se casasse com ele, eu dava 1 ano até ele ir embora, deixando-a com todos os problemas. Ela chorou. Chorou muito. Disse que eu não a apoiava. Disse que eu nunca queria vê-la feliz. Disse que eu estava com inveja porque ela encontrou o amor antes de mim. Essa parte foi ainda mais engraçada, considerando que eu estou há 6 anos num relacionamento estável. Mas tudo bem, eu não estou apaixonado pela minha parceira e ela sim. Minha mãe implorou para que eu pedisse desculpas. Meu pai ficou calado, o que basicamente é o que ele sempre faz. E ela disse que, se eu não podia estar feliz por ela, então eu não deveria ir ao casamento. Então eu não fui. Fiquei em casa, assisti a um filme com minha namorada e deixei todos seguirem com a pequena fantasia, sem mim. O casamento foi 2 meses depois de eu ter dito tudo isso. Jace postou fotos como se fossem da realeza. Enquanto isso, Derek continuava desempregado, vivendo das economias de Jace e planejando um podcast que nunca lançou. Passaram-se 8 meses. 8 meses depois, recebo uma mensagem da minha mãe dizendo, a Jace está passando por um momento muito difícil, você pode vir. Eu já sabia. Nem precisei perguntar. Cheguei, e lá estava ela, chorando num almofadão, com o rosto vermelho e cheio de ranho porque Derek foi infiel com uma garota da sua rede de negócios, tudo entre aspas, e depois a ignorou completamente. Foi embora enquanto ela estava no trabalho, levou o Xbox dela e deixou o cachorro. Não deixou nenhum bilhete. Simplesmente a bloqueou. Ela só descobriu depois que foi traída. Oi, quer saber qual foi a primeira coisa que minha mãe me disse quando voltamos de levar a Jace para tomar um sorvete? Acho que realmente mostraria maturidade se você se oferecesse para ajudá-la com o aluguel por um tempo. Com tudo isso que está acontecendo, ela precisa da sua ajuda. Só levá-la para tomar um sorvete não vai ajudar muito. Não. Não. Absolutamente não. A Jace não trabalha há 1 mês porque diz que não consegue se concentrar. Está atrasada no aluguel porque deixou que o Derek gastasse todas as suas economias construindo o sonho dele. E agora, só porque eu sou o irmão responsável, porque eu não me casei com um desastre ambulante, esperam que eu abra minha carteira e seja o bonzinho. Acho que já disse isso antes, mas, eu avisei. Ela não escutou. Ela me proibiu de ir ao casamento por dizer a verdade. E agora que eu estava certo, querem que eu haja como se nada disso tivesse acontecido. Eu disse à minha mãe, claramente, não vou recompensar estupidez só porque agora ela está chorando. Eu já dei meu conselho. Ela o jogou na minha cara. Agora eu sou o vilão. Agora meus pais agem como se eu fosse a razão pela qual a família está quebrada, porque eu não quero pagar pelos erros dos outros. Eu não me casei com o Derek.
Eu não disse a ela para largar o trabalho e brincar de casal com um homem criança. Eu só disse a verdade, e não me arrependo disso. Na verdade, eu disse à minha mãe que o máximo que posso fazer é não dizer "eu te avisei", mas estou me esforçando aqui. Atualização 1. Sabe qual é a coisa mais louca? Aparentemente, agora eu sou o vilão. E honestamente, estou aceitando o papel como um campeão. Achei que estar certo me traria ao menos um pouco de paz. Tipo, ok, eu não fui ao casamento, disse algo que eles não gostaram, tanto faz. Mas agora que tudo que eu avisei aconteceu mesmo, talvez eles se acalmassem, né? Talvez dissessem, sim, você tinha razão e fomos estúpidos. Mas não. Agora eu sou o diabo por não resgatar uma mulher adulta que riu na minha cara quando tentei ajudá-la. Deixa eu te contar o quão insano isso ficou. Depois que eu disse à minha mãe, pela segunda vez, que não iria pagar o aluguel da Geis, ela me lançou aquele olhar. Sabe aquele olhar? Aquela culpa dramática católica do tipo, nós te criamos melhor do que isso. Os olhos tristes e decepcionados. E aí começam as desculpas, a família apoia os seus. Ela é sua irmã. Você está bem financeiramente, não está? Então nem te custaria tanto. Eu respondi diretamente, não se trata do que eu posso fazer. Se trata do que eu não deveria ter que fazer. Isso não caiu nada bem. No dia seguinte, a Geis me manda uma mensagem pela primeira vez desde o casamento. Sou só a sua irmãzinha, você podia ser um pouco menos cruel e me ajudar com isso. Eu respondi, eu te avisei sobre ele. Você não me proibiu de ir ao seu casamento por isso? E agora é para eu te pagar por ter me ignorado? Você foi traída. Aprenda com isso. Ela me deixou no vácuo. A próxima coisa que sei é que começo a receber mensagens da minha tia, do meu primo, até de um dos amigos da igreja da minha mãe, todos dizendo algo na linha de, você não deveria chutar alguém quando já está no chão. Então eu respondi com mais força. Fiz uma publicação no meu Facebook, porque é lá que toda a família olha, como se fosse a CNN. Escrevi, é incrível como ser honesto te transforma no vilão, até que as mentiras desmoronem. De repente, todos querem sua ajuda. Não diga algo se você não consegue aguentar a resposta. Parece que eu coloquei fogo na casa. Minha mãe me ligou furiosa. Você precisa mesmo expor o drama familiar nas redes sociais? Eu disse, engraçado, isso não te incomodou quando a Geis expôs o casamento e o marido podcaster dela como se fosse a estreia de uma comédia romântica. E desliguei. E agora os grupos de bate-papo da família estão em ruínas. Metade da família está no time aguente firme e ajude ela, e a outra metade está curtindo minhas postagens em silêncio e me mandando mensagens diretas do tipo, honestamente, você sempre foi o único sensato. A Geis ainda não se desculpou, mas perde tempo nas redes sociais escrevendo qualquer bobagem, porque vê tudo isso como uma traição, vinda de um irmão. Garota, você deixou que um homem sem emprego e sem colchão te traísse, e eu sou o traidor? Meu pai, que na maior parte se mantinha neutro e não tinha opinião, finalmente tentou mediar. Me convidou para tomar um café rápido. Adivinha quem estava lá? Minha mãe, minha irmã, e uma cópia impressa do aviso de aluguel vencido. Juro que quase ri. Eles realmente me sentaram como se fosse uma intervenção. Todos de um lado e eu do outro. Tentaram falar comigo como se eu fosse uma máquina insensível que precisava se reconectar com a própria humanidade. Eu brinquei, me fazendo de robô, movendo os braços mecanicamente dizendo, eu não ter sentimentos, eu não ter bateria, Derek lixo, Geis aprender sua lição. Depois fiquei um pouco mais sério e relembrei todos os sinais de alerta sobre Derek. Disse, eu te avisei. Você riu de mim e me desinvitou. Pois é, você foi enganada. Mas eu não vou escrever um cheque para consertar o seu orgulho. Não há nada menos importante que isso na minha vida agora. Meu pai falou muito pouco durante a intervenção. As que mais falaram foram minha mãe e minha irmã. Saí pouco depois disso, porque já tinha tomado meu café, um café especial que pedi porque deixei claro, desde o início da intervenção, que eu não pagaria nada e que estava mesmo com vontade de um café de $15, o mais caro do cardápio. Não respondi a uma só ligação ou mensagem desde então. E adivinha só? Eu durmo maravilhosamente à noite. Não preciso de remédios para dormir. Encosto a cabeça no travesseiro, penso que disse a verdade, isso já é suficiente para dormir 7 ou 8 horas. 9. Se não fosse pelo café. Edição número 1.
Para as pessoas que dizem que estou sendo duro demais ou que estou chutando minha irmã enquanto ela está no chão, deixe eu explicar algo muito claramente. Essa não é a primeira vez que a Jace faz besteira e espera que o resto de nós limpe os cacos. Esta é só a primeira vez que eu disse não. Um pouco de contexto, para quem acha que isso é só sobre um casamento ruim, Jace sempre foi a filha mimada. Simples assim. Ela podia quebrar uma janela, e meus pais culpavam a janela por estar no caminho. Ela era a caçulinha. Ela chora e toda a maldita família desmorona. Eu poderia estar pegando fogo, e ainda assim me pediriam para pedir desculpas por estar sendo dramático. Quando estava na faculdade, ela largou o curso depois de um ano porque, segundo ela, os professores não se conectavam com sua energia criativa, citação direta, aliás, e meus pais pagaram o aluguel dela por 2 anos enquanto ela se focava na arte. Nunca fez arte. Se meteu em umas coisas budistas esquisitas e tentou vender meias no Etsy. Enquanto isso, eu tive que pegar empréstimos e trabalhar em tempo integral durante a faculdade. E quando pedi ajuda só para comprar livros por um semestre, minha mãe me disse que eu precisava resolver por conta própria. Também vale mencionar que ela teve outro namorado antes do Derek, que a traiu e, depois, literalmente a roubou. Levou o laptop dela, o iPad e o anticoncepcional. Não sei por que levou isso, mas penso que o cara disse, depois do que rolou comigo, acho que você não vai mais precisar. Mas minha irmã não entendeu o recado. Então arrumou o idiota do Derek. E meus pais deixaram ele ficar no quarto de hóspedes por uma semana para conversar com calma e entender o que aconteceu, como se estivessem tentando negociar com o cara que roubou a própria filha. Então sim, todo esse papo de você deveria ajudar a Jace, ela está passando por um momento difícil, não é novidade. Isso é toda a personalidade dela. E nem é a ajuda que procuram. É resgate. Sempre foi. Esperam que eu entre num prédio em chamas toda vez, enquanto todos eles saem correndo sem olhar para trás. E só para constar, sim, estou bem financeiramente. Tenho um trabalho estável, vivo dentro das minhas possibilidades, e lutei muito para chegar onde estou. Então por que eu deveria dar meu dinheiro para alguém que me bloqueia quando sou honesto, mas vem chorando quando o cartão de crédito dela é recusado? Digamos que, isso não é sobre ser gentil. Atualização 2. Ela tentou se mudar para minha casa. Ficou irritada quando eu disse que não. E agora o grupo da família está em chamas. Então, pelo visto, não foi suficiente para Jace destruir o próprio casamento, ignorar todos os sinais de alerta, me tratar como lixo e depois chorar por estar sem dinheiro. Não, aparentemente agora é meu trabalho abrigá-la, alimentá-la e deixar que ela arruine a minha paz também. Na última vez em que atualizei, meus pais estavam tentando me fazer sentir culpado por não pagar o aluguel dela. Muito razoável, totalmente normal pedir isso ao irmão que você proibiu de ir ao casamento, por estar certo. Depois de eu recusar, isso era para ser o fim, certo? Plot twist, Jace já não quer mais dinheiro. Agora, ela quer uma chave da minha casa. Deixa eu te contar o quão insano isso ficou. Eu não falava diretamente com a Jace fazia semanas. Só sabia das citações tristes e patéticas que ela postava no Instagram. Coisas como, não são só os homens com quem você se relaciona que te traem. Enfim, sigamos. 2 domingos atrás, recebi uma mensagem da minha mãe, bem casual, só uma sugestão, talvez a Jace pudesse ficar com você por um tempo. Isso poderia funcionar para os dois. Para os dois? A única coisa que funcionaria seria se me deixassem em paz e se tornassem pessoas razoáveis. Respondi, não. Não é problema meu. E foi aí que tudo realmente saiu do controle. Naquela mesma noite, Jace me mandou uma mensagem direta. Um textão que começava com sei que tivemos nossas diferenças, e terminava com significaria muito para mim se pudéssemos recomeçar, e eu pudesse ficar com você por um tempo, só até me reerguer. Ela usou a frase, coabitar numa dinâmica saudável de irmãos. Juro que ela procurou isso no Pinterest. Nem respondi. Fiz uma captura de tela e enviei no grupo dos primos com a legenda, ela tá querendo se mudar ou propondo um spin-off de série. Minha prima Kayla, que já morou com a Jace na época da faculdade, respondeu com um emoji chorando de rir e disse, ela fez o mesmo comigo em 2019. Comeu todos os meus lanches, usou meu Netflix o dia inteiro e convidou o ex para dormir lá, só para conversar. Não faça isso. Eu ri, mas honestamente, aquilo me deixou com raiva. Porque agora não é só um bops, a Jace se casou com um perdedor ou teve um namorado ruim. É um padrão.
Ela destrói tudo e depois tenta invadir sua vida como se fosse um Airbnb. Então decidi finalmente responder no grupo principal da família, sim, aquele com meus pais, tios, primos, todos. Escrevi, ei, só para deixar claro, eu não vou abrigar a Jace, pagar as contas dela nem ser emocionalmente chantageado para fingir que ela não me tratou como lixo por eu dizer a verdade. Se acham que sou cruel, fiquem à vontade para recebê-la em suas casas. Se não, não mencionem isso de novo. Bum, 3 pessoas curtiram. Minha tia mandou um coração. E meu pai saiu do grupo. Minha mãe respondeu com um ensaio de 5 parágrafos sobre valores familiares e o que sua avó teria querido. A vovó teria querido dar uma pancada na cabeça dela, é isso que ela teria querido. Agora, justo quando eu achava que as chamas estavam se apagando, Jace tenta uma última cartada. Eu estava no trabalho quando recebo uma ligação da minha namorada. Ela estava em casa e diz, oi, pergunta estranha. Você disse para sua irmã que ela podia deixar coisas aqui. Eu disse, absolutamente não. Por quê? Aparentemente, a Jace apareceu com uma mala e uma caixa com essenciais e tentou convencer minha namorada a deixá-la ficar, sem nem me perguntar antes. Disse para ela que eu mudaria de ideia se ela só a deixasse se acomodar. Minha namorada respondeu com um não bem firme, disse que não ia acontecer, e que se ela não fosse embora, ligaria para mim e depois para a polícia. Jace acabou indo embora. Mas não antes de jogar a mala no gramado e dizer, tudo bem, então vou ficar com o Corey. Pelo menos ele ainda tem coração. Sim, o Corey é o ex dela. O que veio antes do Derek. O que roubou o laptop e os anticoncepcionais dela. Sim, aparentemente agora ele está deixando ela dormir no sofá dele. E não, ele não tem coração. A única coisa que ele tem são os seios aumentados, se ele tomou as pílulas anticoncepcionais. Minha mãe me mandou uma mensagem ontem e disse, você devia ter aberto a porta. Isso é exatamente o que eu queria dizer quando falei sobre o seu orgulho estar estragando tudo. Não. Meu orgulho está salvando o dia. Respondi claramente, se ela quer apoio, tem que merecer. Se quer conversar, pode começar com um pedido de desculpas. Se não, que aproveite a experiência com o Corey. Porque sim, a experiência com o Corey vai ser memorável. Agora, minha prima Kayla quer fazer camisetas com os dizeres, não é meu circo. Não é minha irmã. Talvez eu mesmo financie a produção. Atualização 3. Bem, parece que não foi suficiente para o ego dela o fato de eu ter impedido que ela se mudasse para minha casa. Jace decidiu que, se não podia viver às minhas custas, então começaria a mentir sobre mim no lugar. Tipo uma campanha de sussurros, coisa de ensino médio, mas com adultos que realmente deveriam se comportar como tais. Aí eu me lembro, estou exigindo demais dessa família. Foi assim que eu soube. Eu não falava com ela fazia algumas semanas, desde que tentou se infiltrar pelas minhas costas. Achei que talvez, finalmente, ela tivesse entendido o recado. Numa noite, estou com minha namorada, tomando alguma coisa, era uma noite tranquila. De repente, ela fica em silêncio e me pergunta, sua tia te disse algo estranho? Eu respondi que não. Ela me mostra uma mensagem da minha tia, que ela nem conhece direito, dizendo algo como, espero que você e o Op estejam bem. Sei que as coisas têm estado tensas, e as pessoas dizem coisas que não querem, especialmente quando se sentem julgadas. Fiquei completamente confuso. A gente não tinha falado com ninguém. Acontece que Jace estava dizendo às pessoas que a minha namorada era quem não queria que ela morasse conosco. Não só isso, aparentemente, ela disse a alguns membros da família que minha namorada sempre se sentiu incomodada com a Jace perto de mim, por ciúmes. Deixa eu deixar bem claro aqui, minha namorada teve muito pouco contato com a Jace. Ela só viu o caos de longe e nunca quis fazer parte disso. Ela nunca foi o problema. Eu fui quem disse não e manteve minha decisão. Então, começo a receber mensagens, pequenas verificações. Não acusações diretas, mas aquelas coisas familiares passivo-agressivas, tipo, não estou tomando partido, mas talvez isso seja algo que você e a Jace possam conversar como adultos. Relacionamentos exigem trabalho, mesmo entre irmãos. Tudo isso depois de ela tentar se infiltrar no meu sofá sem perguntar. E quando isso não funcionou, tentou colocar as pessoas contra minha namorada. Voltei ao grupo familiar, mas agora com provas. E soltei tudo. Sem introdução, sem explicação. Só escrevi, parece que há alguma confusão. Então aqui está o que realmente aconteceu.
Tios, não venham com viagens de culpa a menos que tenham toda a história. 10 minutos depois, caos. Depois, começo a receber pedidos de desculpas em privado. Tia número 1, eu não sabia que ela mentiu. Desculpa, isso não foi justo. Tio número 2, honestamente, todos nós mimamos demais ela, não é? Não respondi a nenhum deles. Mas sim, recebi uma mensagem privada da Geis. Uma única palavra, uau. Então não. Não vou responder. Não vou fazer as pazes. E não vou me explicar para mais ninguém. Escolham um lado quando ficam calados depois que alguém mente sobre mim. Escolham um lado quando me mandam mensagens tentando me fazer sentir culpado sem sequer perguntar o que aconteceu. Então vão em frente. Fiquem do lado dela. Fiquem com aquela que destrói a própria vida e depois pede um colchão. Porque adivinhem só. Não sou eu quem está chorando no sofá de alguém. Não sou eu quem foi bloqueado pelo ex. Não sou eu quem tentou destruir um relacionamento porque ficou magoada com um limite imposto. Você não pode destruir o meu nome e depois se surpreender quando eu apresento todas as provas. Você não pode fazer merda e depois chorar quando as pessoas descobrem. Mas o que você pode fazer é, amadureça ou vá se ferrar. Todos bloqueados. Atualização 4. Ela apareceu no meu trabalho. De verdade, ela apareceu no meu trabalho. Isso aconteceu cerca de 1,5 semanas depois que o grupo da família explodiu. As coisas tinham se acalmado na maior parte. Alguns familiares ainda estavam enviando mensagens de desculpas aqui e ali. Eu pensei que a Geis estaria quieta num canto, se lamentando, ou tramando algo, ou os dois. Aí estou eu no trabalho, num dia normal, nada de especial. E bam, lá está ela. Em pé no saguão, com uma bolsa de mão e um sorriso forçado, porque estava mais desconfortável do que um pinguim no Caribe. A recepcionista me liga e diz, oi, tem alguém aqui para você. Diz que é sua irmã. Eu deixo passar? Não. Pelo amor de Deus, eu disse, não vou até aí. Ela me diz, toda animada, podemos conversar? Só 5 minutinhos. Eu respondi, não. Absolutamente não. Você não deveria estar aqui. Não volte. Ela fez aquela coisa de olhar ao redor como se eu fosse o irracional. Disse algo tipo, a gente não precisa fazer isso na frente de todo mundo. E eu disse que não ia fazer isso de forma nenhuma. Então, me virei para a recepcionista e falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Se ela aparecer de novo, não a deixem entrar. Ela não é bem-vinda aqui. E fiquem à vontade para chamar a polícia se ela se recusar a sair. E fui direto de volta para minha mesa. Parece que ela ficou ali por mais alguns segundos, mas eu não olhei para trás. Pelo que me disseram, ela saiu chorando. O que, eu até entendo, sinto muito. Mas o que diabos ela achou que ia acontecer? Passou todo esse tempo mentindo sobre mim, tentando arruinar meu relacionamento, fazendo minha família me tratar como lixo. E agora, de repente, eu deveria largar tudo no trabalho porque ela finalmente está sentindo as consequências? Não. Minha mãe me ligou naquela noite, usando o celular do meu pai. Não perguntou o que aconteceu. Não perguntou como eu estava. Ela começou com: ela estava tentando fazer as pazes. Por que você a humilhou daquele jeito? Eu disse que não tenho tempo para ofertas de paz de pessoas que me tratam como lixo até precisarem de alguma coisa. Disse que não vou mais ser o vilão no conto de fadas da família. Disse que Geis pode reconstruir a vida dela, ou não. Mas não é meu trabalho entregar as ferramentas, depois que ela mesma queimou todas as pontes. Ela disse, você está sendo tão frio. E eu respondi, sim. E finalmente estou me sentindo aquecido pela primeira vez. Não ouvi mais nada dela desde então. Troquei meu número. Silenciei todos os membros da família nas redes sociais que tentaram me atacar. Desconvidei alguns deles do meu casamento no ano que vem. Soiler, sim, vou me casar, com a mesma namorada que a Geis tentou culpar. Não troquei de parceira. Não acho que eu possa me transformar mais em vilão do que já me veem. Pelo menos, esse vilão tem paz. Tem um relacionamento sólido. E uma porta da frente que tranca bem. Edição. A todos que disseram mantenha-se firme, obrigado. A todos que disseram dê outra chance, ela já teve chances suficientes para 3 vidas. Ela pode resolver a bagunça dela, ou continuar rodando pelo ralo.
Mas eu não vou jogar outra corda, só para ela me puxar junto. Tô fora. Atualização 5. Este 2025 chegou com boas notícias para mim e mudanças positivas. Já estou casado, e minha agora esposa me disse que estamos esperando um bebê. Nada poderia ser melhor. Já vínhamos falando sobre isso desde antes do casamento, e até tentamos antes de dizer o sim. Então, está se tornando um ano muito positivo. Agora, eu poderia encerrar por aqui e dizer que essa é a última atualização, afinal, e que tudo está feliz para mim, o que é verdade. Mas eu já sei o que vem depois, pessoas me pedindo para saber da minha família, principalmente da minha irmã. Então, me poupo de fazer uma edição separada e deixo aqui um resumo. Minha irmã começou um relacionamento de novo com um ex, sim, o mesmo que roubou os anticoncepcionais, mas foi enganada mais uma vez, e foi roubada de novo. Dessa vez, quando o ex deixou as coisas dela do lado de fora da casa dele, alguém levou alguns itens de valor. Provavelmente, ele mesmo deixou ali de propósito antes de ir embora. Então, minha irmã voltou a morar com meus pais. Preciso esclarecer que ninguém deles me procurou. Além de estarem todos bloqueados, nas poucas vezes que meus pais tentaram vir conversar comigo em casa durante esses meses, eu terminei chamando a polícia sem abrir a porta. E quando pediram que eles fossem embora, nunca mais me incomodaram. Mas agora estão morando com a minha irmã na casa deles. O que não tinham feito antes porque, após nossa saída, meus pais decidiram se mudar para um lugar menor, não tem mais quarto de hóspedes. Então, agora minha irmã dorme no sofá, usando aquele espaço da casa como se fosse o quarto dela. Isso é um problema para os meus pais, que costumavam usar a sala para receber amigos ou familiares. Mas esse problema meio que se resolveu quando voltei a postar no Facebook, deixando bem claro que meus pais e minha irmã são horríveis. Talvez eu também tenha explicado por que eles não voltaram mais a me incomodar. E esse é o resumo. Eu diria que o karma agiu contra minha irmã, por ter me desconvidado do casamento e depois ter me importunado por semanas, mas aí eu estaria ignorando o óbvio, não foi o karma que agiu. Foram os ex horríveis dela e suas próprias escolhas terríveis. O karma, esse sim, está no Caribe, aproveitando algo bem gelado. Enquanto os ex-namorados da minha irmã cuidaram de tudo por mim,